Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudio e hoje a gente vai continuar lendo este livro aqui, comentando ele, Mateus para Todos, do eminente teólogo N.T. Wright. Nós temos feito esse projeto de leitura do texto do livro dele, do texto que ele pega da Bíblia, a gente lê direto daqui do livro, faz alguns comentários da nossa experiência de vida de fé e também dialoga com o autor naquilo que eu achei mais importante, que eu destaquei na leitura de cada trecho do Evangelho que a gente está lendo juntamente com N.T. Wright. E é um desafio muito grande neste vídeo aqui. Nós vamos falar algo a respeito de um assunto que era muito delicado para os judeus da época, né? E continua sendo bastante delicado, controverso nos dias atuais, no qual se refere a costumes, tradições, tratativas relativas ao sábado, também chamado dia de descanso, dia do Senhor. Para os judeus, o sábado ele é extremamente sagrado, é o Shabá. Eles não fazem nada que implique alguma atividade sob pena de estar fazendo algo contrário à vontade de Deus que está expressa na lei, santificarás o sábado. Agora, porque o Senhor Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia ele descansou, o Shabá. Contudo, para a maior parte da cristandade, após a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição, que ocorreu no domingo, segundo a tradição bíblica, nós cristãos entendemos que o dia de descanso é o domingo. Mesmo assim, esse dia de descanso para os cristãos sendo domingo, ele não é algo tão dogmático, tão levado tanto a sério como é o sábado para os judeus. Eu vou ligar aqui o ar-condicionado que está um pouquinho de calor, né? E essa é uma das grandes, eu diria, cismas, divergências que tem no texto bíblico quando se fala de sábado. Muitas igrejas, ou algumas igrejas até cristãs, surgiram e são denominadas a partir até inclusive do sábado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles levam muito a sério essa questão do sábado. Tem outras igrejas sabatistas que também têm essa questão muito forte. Se não me falha a memória, os testemunhos de Jeová também acho que são assim, né? Agora me fugiu. Mas principalmente os adventistas que a gente tem. E também as igrejas ditas cristãs messiânicas, que seguem muito à risca o que está no Antigo Testamento, têm muito zelo pelo sábado. Bom, então, dito isso, a gente vai ler o texto hoje de Mateus capítulo 12, versículo 1 a 14. Mateus capítulo 12, versículo 1 a 14, cujo título aqui, o N.T. Wright chamou Senhor do Sábado. No, no vídeo anterior, nós lemos sobre Mateus a respeito do convite que Jesus fez sobre estar cansado, sobre estar sobrecarregado e chegar a ele e tomar o jugo de Jesus. E agora ele vai falar do sábado. Então preste muita atenção, quem sabe, e essa é a minha maior expectativa, que Deus fale ao seu coração. Vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 1 a 14 diz o seguinte: Naquela ocasião, Jesus atravessou o campo de cereais no sábado. Seus discípulos estavam famintos e começaram a colher espigas e comê-las. Os fariseus, ao verem isso, disseram-lhe: Olha, aqui seus discípulos estão fazendo algo que não é permitido no sábado. Vocês nunca leram o que Davi disse? Retrucou Jesus. Quando ele e seus homens estavam famintos, foram à casa de Deus e comeram os pães santos que não estavam autorizados a comer. Apenas os sacerdotes tinham esse direito. Vocês nunca leram na lei que os sacerdotes faziam coisas no templo que eram proibidas pela lei do sábado e eles não eram culpados? E eu lhes digo: aqui está algo maior que o templo. Se vocês soubessem o sentido destas palavras, misericórdia e não sacrifício, é isso que realmente desejo, não condenariam pessoas inocentes.
Sim, vejam, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Ele saiu dali e foi para a sinagoga deles, onde havia um homem com uma mão atrofiada. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Eles perguntavam isso justamente porque buscavam um motivo para acusar Jesus. Suponham que um de vocês tenha uma ovelha, disse Jesus, e ela caia em um fosso no sábado. Vocês não a pegariam e a tirariam de lá? Bem, pense enquanto um ser humano é mais importante que uma ovelha. Assim vejam, é permitido fazer o bem ao sábado. Então ele disse ao homem: estique sua mão. Ele a esticou, e ela ficou boa como a outra. Mas os fariseus saíram e começaram a conspirar contra ele e com a intenção de matá-lo. Esse é o texto bíblico, essas primeiras impressões que eu posso já compartilhar com você antes de comentar aquilo que o N.T. Wright ele fala, ele escreve aqui, é que, mais uma vez, nós estamos dentro, só para lembrar, de um contexto que ele é eminentemente rural, né? Fala de campo, de cereais, de ovelhas. Então, isso era muito comum na época de Jesus, diferente de uma sociedade muito mais urbana na qual nós vivemos hoje. Mas isso para o homem do campo daquela época. Para o homem do campo de hoje, são situações familiares. E aqui ele então fala a respeito que os fariseus estavam indignados. Os fariseus, mais uma vez, eram as pessoas religiosas da sua época que tinham zelo para o cumprimento da lei de Moisés. E eles ficavam indignados porque os discípulos, com fome, passando necessidade, eles acabavam comendo, tirando espigas no sábado, que era o dia sagrado do judeu. E Jesus, muito arguto, de forma que a gente aprende com Cristo também nesse sentido, ele faz perguntas. Quando alguém pergunta alguma coisa para ele, ele retruca com uma outra pergunta, fazendo com que a pessoa comece a pensar, raciocinar, verificar se aquele seu argumento tem razão de ser, tem fundamento. E é isso que Jesus faz, não somente aponta também para Davi, justamente Davi, ao qual os fariseus sabiam muito bem de que Davi viria a raiz de Davi, o Messias. E ele fala: se até Davi o fez, por que, que eles não podem fazê-lo? Se até Davi, quando estavam com fome, eles seus homens fizeram, por que estes homens também não podem fazê-lo? E assim Jesus vai encurralando essas pessoas religiosas. E é interessante que ele fala de misericórdia, que Deus quer misericórdia da gente, e não sacrifícios aparentes. Ele quer compaixão, quer amor, quer que a gente expresse essa misericórdia também na vida dos outros. Outra questão do segundo bloco é que Jesus vai para a sinagoga deles. Sinagoga naquela época era lugares de ensino da Torá, da lei. Era como se fosse as igrejas, nossas comunidades de fé nos dias de hoje. E ali ele encontra um homem e o cura. Né? Isso é o texto em síntese. Mas o N.T. Wright aqui, ele traz algumas questões que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim, a respeito de um homem que trabalhou a vida toda com pobres, sem tetos, em uma das áreas mais difíceis de Londres. Mesmo ele sendo uma pessoa com posses, com recursos, ele deu do seu tempo para ajudar as pessoas e ele acabou escrevendo um livro que se chamava Pessoas São Mais Importantes que Coisas. E o N.T. Wright fala aqui que essa passagem que nós lemos em Mateus 12, 1 a 14, conta duas histórias de Jesus sendo desafiado pelo que ele e seus discípulos fizeram no sábado. Podia ser assim intitulada essa história de Jesus, pessoas são mais importantes que ovelhas. Não é claro que ovelhas não sejam importantes, mas as pessoas são muito mais importantes. Isso nos leva também a um fato recente, só dentro de um contexto aí de abandono de animais, de maus tratos de animais, aqui do cão com orelha, né? Aqui em Santa Catarina, onde o animal também foi abatido. E houve uma comoção muito grande, né? E claro, há os que defendem os animais, isso com as suas razões, mas muitas vezes tem situações que seres humanos passam
e que não trazem mais a mesma comoção, mas isso tudo dentro de um determinado contexto. Por isso que o N.T. Wright também tem o cuidado de dizer aqui que também as ovelhas são importantes, é claro, mas ali Jesus está ensinando a respeito da importância da pessoa humana frente à lei, frente àquilo que os fariseus da sua época entendiam que deveriam ser cumpridas, mesmo que isso exigisse um sacrifício para além das necessidades humanas. Sejamos claros a esse respeito, Internet fala aqui. Jesus não disse que o sábado era uma má ideia, nem que Deus mudou de ideia a respeito do sábado, desde a época em que insistiu para que as pessoas guardassem esse dia. Ainda que às vezes, me permita que eu vou ler todo esse parágrafo, ainda que às vezes isso custasse a morte, ele atacava a forma como isso se tornara um sistema tão forte, a ponto de as pessoas que insistiam para que o sistema fosse rigorosamente observado se esquecerem de quem era a lei e do que essas leis tratavam. Eu chamo a atenção, e essa frase do N.T. Wright é muito importante, é quem escreveu a lei, quem enviou a lei, quem transmitiu a lei a Moisés, e o que essa lei queria significar, na verdade. Tais leis estavam lá para garantir que o amor de Deus por seu povo não fosse impedido por pessoas ansiosas, demais por trabalhar mais que deviam, pessoas mesquinhas, ou pessoas que acabavam tendo servos e servas e faziam com que elas trabalhassem muito mais do que elas podiam. A gente hoje, agora em 2026, está nessa discussão de escalas de trabalho de 6x1, tem escalas de trabalho 4x3, 5x2. De fato, eu também entendo que uma escala de trabalho 6x1 ou que uma escala de trabalho que tire a dignidade de tempo de descanso da pessoa humana, ela precisa ser revista. Nós precisamos conversar, dialogar para chegar num bom senso. Né? Evidentemente que tem locais, que tem situações, que tem instituições que precisam funcionar. As polícias precisam trabalhar todos os dias, bombeiro, hospitais e assim sucessivamente, porque as pessoas elas procuram esses serviços, não importa se é sábado, domingo, dia de semana, as pessoas procuram esse serviço. Contudo, as pessoas que trabalham ali, elas precisam de descanso e uma escala rotatória para que consigam então descansar no tempo oportuno. Mas se a lei, aplicada de forma rigorosa, estava interferindo no caminho desse amor, no que se referia a alcançar e curar pessoas em estado de extrema necessidade, então é a lei que estava errada. Em Mateus 12:8, fala assim: o Filho do Homem também é Senhor do sábado. E aqui a expressão Filho do Homem parece referir-se, como é em todo o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, a Jesus como aquele que carrega a autoridade de Deus. Tem mais outro trecho aqui do N.T. Wright que eu destaquei. Esse não é um simples exemplo bíblico antigo de como alguém contornou a lei, de como Jesus ele interroga, ele contrapõe os fariseus. É uma história muito mais vigorosa e muito mais perigosa para Jesus se alinhar com ela. Dessa vez, não é uma questão de as pessoas serem muito mais importantes que as coisas, mas de Jesus e seus seguidores serem muito mais importantes que o templo. Lembrando que o templo, tanto quanto a lei, o sábado e tudo mais, é de suma importância para os judeus da época de Jesus. Jesus, ao mencionar essa história para explicar o que ele e seus seguidores estavam fazendo, diz duas coisas essenciais. Venha comigo, a primeira delas. Ele é o verdadeiro rei. Assim como Davi foi ungido, mas ainda não assumiu o trono, Jesus é o verdadeiro rei. Boa parte da história do Evangelho é uma questão de explicar como ele se move da unção em seu batismo à exaltação na sua cruz. Segundo, ele e seus seguidores são mais importantes do que o templo. Não só porque as pessoas são mais importantes que as coisas, mas também porque Jesus é mais importante do que o templo de Salomão e tudo o que acontece dentro desse templo. Indo para o final, queridos, quando finalmente Jesus chega a Jerusalém, são essas as mesmas coisas, sua afirmação da realeza, quer dizer, que ele era o rei dos judeus, o Messias, que o povo judeu esperava,
tanto quanto a sua atitude em relação ao templo, que o faz ser preso, julgado e morto. Aí vem uma pergunta aqui que o livro traz e que dialoga com a gente, comigo e com você. Em nosso país, em nossa igreja, em nossa família, quais sistemas atuais correm o risco de ser exaltados acima das necessidades dos seres humanos reais? Tem alguma lei, alguma prática, alguma tradição dentro das nossas comunidades de fé que, em vez de aproximar as pessoas de Cristo, as estão afastando ainda mais? Precisamos refletir com nossos dogmas, quando as nossas tradições elas criam uma capa protetora em torno do Evangelho e impedem que as pessoas venham. Então nós temos que entender o que é misericórdia, o que a misericórdia de Deus pede para nós, para que nós também sejamos misericordiosos para com os outros. Assim como Jesus é o Senhor do sábado, ele dá esse descanso para nós, nós também devemos continuar a exaltar a sua glória e fazer com que esse descanso, que é Cristo, seja reconhecido também na vida das pessoas. Obrigado pela tua presença aqui comigo neste vídeo. Obrigado por você estar me assistindo. Eu espero que o Senhor Deus te guarde, te proteja e fale ao teu coração a respeito da missão de Jesus. Um abraço, até a próxima. Na próximo capítulo, próxima leitura do livro, a gente vai falar sobre o servo, Jesus, o grande servo. Um abraço, fica com Deus e até lá.